O Dia da Terra veio e passou novamente este ano, e isso me fez pensar um pouco sobre o nosso querido hobby de impressão 3D. Afinal, embora a impressão 3D realmente tenha o potencial de reduzir as emissões de carbono de várias maneiras diferentes, no fim das contas, ainda estamos produzindo coisas de plástico, muitas das quais, inevitavelmente, vão acabar em um aterro sanitário. Então, neste vídeo, vou compartilhar 19 maneiras práticas, eficazes e realmente acessíveis de reduzir a pegada de carbono do seu hobby para que você possa continuar imprimindo sem culpa. Ah, e fique até o final porque algumas dessas dicas podem realmente te surpreender. Vamos nessa! A primeira categoria de melhorias e otimizações que podemos fazer envolve a nossa escolha de materiais e acessórios. Para tirar o mais óbvio do caminho, vamos falar rapidamente sobre a sua escolha de polímeros. Agora, como você provavelmente sabe, a maioria dos plásticos como PET, PE, PP e ABS são feitos a partir de subprodutos do petróleo, o que traz um custo ambiental elevado, mesmo que sejam apenas subprodutos da indústria de combustíveis fósseis. Embora cadeias de suprimentos, fertilizantes e outros fatores impeçam que o PLA seja automaticamente ecológico por ser de base biológica, ainda há um benefício importante em escolhê-lo. Primeiro, ele derrete a temperaturas mais baixas, com mesa de impressão menos aquecida e sem câmara aquecida, economizando energia na extrusão e impressão. Mas isso não é tudo, porque acontece que a natureza criou esses dispositivos incríveis, movidos à energia solar que realmente capturam dióxido de carbono do ambiente e o armazenam como biomassa. Eles se chamam plantas, e eu recomendo muito que você tente sair e tocar em algumas, se tiver a oportunidade. Agora, eu não quero exagerar nesse ponto, mas algumas análises estimam que cada quilo de PLA produzido pode envolver cerca de 1,8 kg de absorção de CO2 atmosférico durante o crescimento da matéria-prima, o que é muito legal na minha opinião. O impacto ambiental real é muito mais complicado de calcular, mas, no fim das contas, os átomos de carbono na sua impressão 3D de PLA vêm do carbono atmosférico, enquanto os do seu ABS ou PETG vêm de dinossauros mortos, sugados por um canudo. Claro, o PLA não é adequado para tudo, mas hoje em dia temos alguns produtos à base de PLA incríveis, como o PLA Pro ou o High Temp PLA da Polymaker e muitos outros semelhantes. Então, da próxima vez que você pensar em automaticamente pegar aquele rolo de PETG, considere se algo como o PLA Pro não fará o trabalho tão bem quanto. Além de escolher polímeros mais ecológicos, você também pode optar por comprar filamento reciclado. Primeiro, agora existem empresas inteiras como Recycling Fabric e K-Li-Fill vendendo material 100% reciclado muitas vezes em bobinas reutilizadas e doadas. Mas além disso, muitas das grandes marcas como Polymaker, Prusament, Colorfab e até Filamentum já oferecem filamentos feitos de plásticos reciclados, redes de pesca e fibra de carbono. E de acordo com a Prusa, a fabricação do PLA e PETG reciclados deles emite de 56% a 57% menos emissões quando comparado com o material virgem. Ao comprar esses produtos, você evita que plástico vá parar em aterros ou no oceano, reduz a pegada de carbono das suas impressões 3D e mostra às empresas que entusiastas realmente se importam. Ao agir assim, você incentiva o desenvolvimento desse produto. Outra forma clara de reduzir nossa pegada de carbono é escolher melhor as bobinas de filamento. Não só o filamento, mas as próprias bobinas em si. Hoje em dia, refis de filamento estão se tornando cada vez mais comuns em marcas como Prusament, Polymaker e Bambu Lab. E eu realmente recomendo que você opte por essas opções sempre que tiver a escolha. Mesmo quando recargas não são opção, como com certos filamentos de fibra de carbono, recomendo escolher marcas com bobinas de papelão e caixas de material reciclado. Além de ser mais ecológico do que as bobinas de plástico, que provavelmente nunca serão realmente recicladas, mais adiante no vídeo, vou mostrar uma maneira incrível de usar esse papelão para reduzir ainda mais sua pegada de carbono. Mas além das marcas que usam materiais reciclados em suas embalagens, há algumas marcas que realmente vão além, plantando árvores ou compensando as emissões de carbono a cada bobina vendida. Agora, historicamente, Polymaker era famosa por plantar uma árvore para cada bobina de politerra vendida, mas como eles estão mudando o nome para Panchroma, na verdade eu não consegui verificar se essa iniciativa continua ativa. Felizmente, parece que isso teve um impacto além das 145 mil árvores plantadas até agora, porque empresas como Eureka Filaments e Elegoo perceberam e agora também se comprometem a plantar uma árvore para cada bobina vendida.
Como mencionei antes, árvores e plantas em geral estão entre os meios mais eficientes em termos de energia que temos para capturar carbono do ambiente e, de modo geral, tornar nosso planeta um lugar melhor. Gostaria de ver mais marcas fazendo isso. E se você concorda comigo, eu te encorajo a deixar um comentário abaixo mencionando sua marca de filamento favorita ou, se quiser ir além, compartilhe este vídeo com eles no Twitter e peça para que eles considerem essa ideia. E a última escolha que podemos fazer envolve os produtos que usamos para realmente imprimir em 3D. A maior parte da energia necessária para imprimir algo em 3D não vem propriamente de derreter o plástico, mas sim de aquecer a mesa de impressão e, às vezes, a câmara a 60, 80 ou até 120 graus por horas seguidas. Felizmente, hoje temos algumas maneiras de reduzir esse consumo de energia e substituí-lo usando tecnologia. Primeiro, há as novas mesas de impressão de alta aderência, como a série CryoGrip da BQ. Além disso, temos fórmulas de ponta, como o novo Super Grip do patrocinador do canal, Magidu. Ambos os produtos foram feitos para melhorar a aderência à mesa com temperaturas mais baixas da mesa e da câmara. Outros criadores já analisaram detalhadamente o potencial de economia de energia, então não entrarei nesses detalhes. Só vou lembrar que, se você for usar alguns desses produtos, certifique-se de realmente alterar os perfis de filamento no seu fatiador para que você esteja imprimindo com essas temperaturas mais baixas. Se precisar aquecer sua mesa de impressão ou câmara, pode economizar mais energia imprimindo em lotes. Afinal, não é nada eficiente aquecer toda a mesa e a câmara para imprimir apenas algumas poucas peças de ABS por vez. Se você confia na impressora ou tem o recurso de exclusão de objeto ativado, tente imprimir lotes de peças maiores para reduzir o desperdício termodinâmico. Essas são algumas formas de reduzir o impacto ambiental da impressão 3D com escolhas melhores. Mas é claro que ainda existe um impacto considerável associado ao hobby. Então agora vamos mudar de assunto e falar sobre como podemos compensar um pouco desse impacto. A forma mais fácil de compensar sua pegada de carbono é pagar para que outra pessoa faça isso. E não me refiro a um sistema opaco de créditos de carbono, onde você compra créditos imaginários de outra empresa apenas para se sentir melhor. Estou falando literalmente de pagar para que alguém remova uma quantidade mensurável de carbono da atmosfera em seu nome. Agora, existem várias maneiras confiáveis e respeitáveis de realmente fazer isso. Se você valoriza tanto o reflorestamento quanto a captura de carbono, pode trabalhar com a mesma organização com que empresas como a Elagu trabalham. E fazer uma doação única ou mensal para uma delas, a treeplanted.org, que fará todo o trabalho incrivelmente difícil de plantar as árvores certas nos ecossistemas certos, na hora certa, para ter o maior impacto possível. Se, por outro lado, você quiser ajudar a financiar tecnologias futuras que possam levar a um avanço ambiental, você pode assinar uma assinatura mensal da Climeworks, que não é patrocinada, mas eu vou compartilhar um link de indicação com 10% de desconto se você tiver interesse. Eu não ganho nada com isso. A Climeworks agora oferece 3 opções de remoção de carbono usando natureza e tecnologia. Pessoalmente, eu uso essa opção porque gosto muito de como eles me dão um painel onde posso ver quanto carbono eu paguei para remover e quanto realmente já foi removido. Ou, se você quiser uma mistura mais diversificada e não se importar tanto com o impacto realmente rastreável, pode conferir a TerraPass, que permite fazer uma doação mensal para apoiar o amplo portfólio deles de projetos relacionados às emissões de carbono, desde reflorestamento até iniciativas de redução de emissões e muito, muito mais. Vou deixar todos esses links na descrição. Agora, esses serviços não são caros. Acho que gasto cerca de $25 por mês na Climeworks, e eles realmente estão reduzindo sua pegada de carbono de uma forma real e mensurável. Se você faz muita impressão 3D ou viaja muito de avião, recomendo dar uma olhada neles. Outra forma eficaz de reduzir suas emissões de carbono é fazer compostagem. Acontece que, quando nosso restos de comida passa por decomposição anaeróbica, como em um aterro sanitário, ele emite metano, que é cerca de 80 vezes mais prejudicial para o meio ambiente do que o CO2 nos primeiros 20 anos. Então, uma maneira muito prática de evitar que isso aconteça é simplesmente compostar seus próprios restos de comida em casa. Mas na verdade, fica ainda melhor, porque sabe de uma coisa? Toda pilha de compostagem precisa de muitos materiais secos, ou seja, materiais mortos ricos em carbono, para equilibrar o alto teor de nitrogênio dos restos de cozinha. A questão é que a maioria de nós não produz muita serragem, nem recebe um jornal diário entregue em casa. Felizmente, é aqui que a impressão 3D pode nos ajudar bastante.
Então, há um tempo, comecei a rasgar todas as minhas caixas de filamento e bobinas de papelão e jogá-las na minha composteira doméstica. Como geralmente são feitas de materiais reciclados, acabam se decompondo muito bem. E tenho que dizer que a qualidade do meu composto melhorou imensamente agora que tenho muito mais material seco. É realmente um benefício duplo. Se você se preocupa com as colas usadas no papelão, entrei em contato com a Polymaker para verificar isso. Agora, é claro, não posso falar por todos os fabricantes de bobinas de papelão, mas de acordo com a Polymaker, os fornecedores deles usam cola de amido de milho ou cola PVA e sempre tinta ecológica. Nada disso deve ser prejudicial se for compostado e usado na horta, mas não sou cientista nem autoridade de saúde pública. Se quiser garantir, deixe o papelão de molho em água morna e enxague para remover a cola antes de rasgar. Isso ainda tem o benefício extra de facilitar muito na hora de rasgar em pedaços menores e mais fáceis de manusear. Ou, se quiser ser ainda mais cuidadoso, pode optar por usar esse composto apenas em coisas como seu jardim de flores e árvores que não dão frutos. E para aqueles de vocês que já estão inventando desculpas do tipo "Ah, eu não tenho jardim", parem com isso. Hoje em dia, você pode comprar composteiras muito boas e compactas que cabem até na varanda. Poxa, no meu último apartamento eu nem tinha varanda, então simplesmente doei uma composteira para o terraço do meu prédio para todo mundo usar. Essa atitude causa um impacto enorme e é fácil de fazer, então por favor, sem desculpas. Agora, outra maneira menos óbvia de compensar nossa pegada de carbono é usando a impressão 3D para consertar coisas que, de outra forma, acabariam em um aterro sanitário. Desde que comprei uma impressora 3D, passei a ver os produtos ao meu redor de forma diferente. Eu não vejo mais um conjunto complicado para o qual nunca vou conseguir encontrar peças de reposição. Vejo um desafio empolgante e chance de aprimorar minhas habilidades em CAD. Desde consertar o fluxo constante de brinquedos quebrados das crianças que sempre vêm parar na minha mão, até atualizar ou modificar um produto antigo em vez de só substituí-lo. A impressão 3D oferece muitas oportunidades para reduzir nosso consumo. Mesmo que o impacto não seja facilmente mensurável, ele certamente existe. E quando você sair à procura de várias coisas para consertar e reparar pela casa ou pelo escritório, vai querer ter certeza de que possui algumas ferramentas de alta qualidade para ajudar na montagem e desmontagem. E é aí que entra o patrocinador deste vídeo, Poto Tools. Você já me viu usando as ferramentas Roto aqui no canal há bastante tempo. Eu realmente adoro a cápsula de ar comprimido deles, a linha Snap Block de chave de fenda, ferramenta rotativa e furadeira de precisão. Poxa, eu até gosto da trena deles e da mini chave de fenda portátil. Mas a ferramenta que eu mais uso, sem dúvida, é esta aqui, a chave de fenda Pixel Drive. Agora por quê? Você deve estar se perguntando. Bom, primeiro porque é a única parafusadeira portátil que eu já usei que realmente tem torque suficiente para fazer o trabalho de verdade. E estamos falando de 6 Nm na configuração mais alta. Mas além disso, ela tem 2 velocidades e 6 ajustes de torque. Então eu não estrago nem quebro mais parafusos, como vocês sabem que eu costumava fazer. Com recarga rápida USB-C, ela está sempre pronta quando preciso. Mas como eu disse, eu realmente gosto de toda a linha de ferramentas deles, porque tudo é muito bem feito, com muita atenção aos detalhes e cuidado no design e na ergonomia. Então eu fiz uma parceria com a Roto para dar a vocês um desconto de 10% em toda a linha deles no site, usando o link e o código de cupom na descrição. Com o Dia dos Pais chegando, talvez queira comprar algo para os pais que fazem parte da sua vida. Ou, sinceramente, envie o link para sua esposa e diga o que deseja. Agora vamos voltar ao vídeo e falar sobre reciclagem e reutilização. Não é segredo que praticamente todo filamento comum de impressão 3D não é realmente reciclável em instalações comerciais de reciclagem. Mas mesmo que fosse, e mesmo que a maioria dos plásticos que você separa para reciclagem não acabasse em um aterro sanitário de qualquer jeito, sem as marcações adequadas, eles simplesmente nunca serão reciclados. Isso significa que cabe a nós garantir que o nosso lixo de impressão 3D seja bem aproveitado. A primeira, e obviamente a maneira mais ideal, é realmente reciclar o seu filamento, transformando-o em um novo filamento, dando a ele uma vida completamente nova, como qualquer peça de impressão 3D que você precise imprimir em seguida. Com mais produtos de reciclagem doméstica chegando ao mercado, isso está se tornando mais acessível a cada dia. Já passou o tempo em que era preciso gastar milhares de dólares e semanas montando e soldando seu próprio equipamento. E eu realmente espero que produtos como o Loop ou o Creality M realmente cumpram o que prometem.
Abrindo um parêntese, muitos perguntaram e espero conseguir ambos, além de outro modelo de extrusora de um concorrente deles, em breve. Tem sido um pouco difícil logisticamente com tudo o que está acontecendo na minha região. Mas enquanto isso, eu também estou experimentando esta máquina de moldagem por injeção de banca da Plasticpreneur como uma forma de reciclar resíduos de impressão 3D mais contaminados. Inscreva-se se tiver interesse em alguma dessas opções. Me importo muito com isso e continuarei falando. Aliás, não é necessário fazer filamento para reciclar bem suas impressões 3D. Há várias formas de fazer isso. Escolha a que preferir. É possível derreter o resíduo da impressora 3D em moldes de silicone, como Uncle Jesse mostrou em um vídeo há anos. Você pode usar uma prensa de chapas para transformar impressões falhas em grandes folhas, como o Michael do Teaching Tech fez. Ou você pode usar o método recomendado pelos Brothers Make e combinar uma prensa de panini com alguns moldes de madeira para fazer grânulos. Na verdade, você nem precisa derreter o material para reciclá-lo e dar uma nova vida a ele. Você pode triturar pequenos pedaços em um liquidificador potente ou em um triturador manual impresso em 3D e usar esse material triturado no lugar de material virgem para aumentar o peso das impressões. Quero dizer que há várias formas criativas de reciclar seu filamento em algo novo. Não se prenda a equipamentos caros de extrusão se não tiver orçamento ou isso não fizer sentido. Apenas comece a experimentar. Só por favor faça isso com segurança. Mas claro, reciclar seu próprio filamento ainda exige algum equipamento e tempo e nem todo mundo tem essas coisas. Você não precisa fazer isso sozinho. Apesar de empresas como a Recycling Fabric ainda não aceitarem resíduos de qualquer pessoa globalmente, mais centros de reciclagem de filamento estão sendo abertos pelo mundo. A Prusa Research já tem um mapa mundial onde centros podem se cadastrar para aceitar resíduos de impressão 3D e já existem mais de 100 deles em todo o mundo. Vamos deixar o link na descrição. Então, se você é uma das muitas pessoas da minha audiência que vem guardando seus resíduos de impressão 3D e não se vê gastando $1.500 em um equipamento de reciclagem próprio, eu recomendo fortemente que você entre em contato com o centro de reciclagem mais próximo de você. E para a nossa última categoria, vamos falar sobre maneiras de reduzir o uso de plásticos e impressoras, eliminando o máximo possível desse desperdício. A primeira dica é fácil: diminua o número de perímetros e o preenchimento. A maioria dos perfis do fatiador vem com preenchimento em grade de 15%, mas na maioria das impressões isso é mais do que necessário. A menos que você esteja comprimindo a peça impressa, a maior parte da resistência vem dos perímetros, não do preenchimento, e o preenchimento é necessário principalmente para dar suporte às paredes durante a impressão. Então, em vez disso, considere diminuir a porcentagem de preenchimento ou usar um padrão de preenchimento adaptativo, como o Support Cubic, que varia estrategicamente o preenchimento conforme a necessidade. Para peças sem necessidade de resistência à compressão, use o Lightning Infill. Sobre as paredes externas, sei como é fácil exagerar e aumentá-las sempre que se quer mais segurança. Mas só vou lembrar que esses plásticos, especialmente PETG e PLA, são incrivelmente resistentes, muito mais do que precisamos para a maioria das nossas aplicações. Então, só pense duas vezes antes de aumentar e imprimir com 6 paredes externas. Outra forma de reduzir o consumo de filamento é minimizar o uso de suportes e brins. A melhor maneira de fazer isso é, claro, orientando suas peças de forma otimizada. E sempre que possível, se você estiver projetando algo, projete de uma forma que minimize a necessidade de suportes. Outra grande fonte de desperdício na impressão 3D são as falhas. Nada é mais desperdiçador do que acordar com a mesa cheia de espaguete. Agora, parte disso é, claro, inevitável. Deslocamentos de camadas e itens se soltando da mesa ocorrem, mas isso é bem menos frequente ao usar adesivo de alta qualidade ou uma daquelas placas de impressão de alta aderência de que falamos antes. Mas pelo menos podemos minimizar o desperdício quando eles inevitavelmente acontecerem. Uma forma de fazer isso é ativar a detecção de falhas por IA da impressora e permitir que ela pause a impressão automaticamente, já que nem todas vêm assim de fábrica. Se sua impressora não tiver detecção de falhas por IA, verifique se é compatível com softwares como Obico ou Octo Everywhere, que adicionam essa função a várias impressoras populares. Acesse e autorize para que a impressora pause caso faça impressões longas à noite, ou configure notificações no celular para acompanhar e, se necessário, parar ou cancelar apenas aquele objeto.
Outra grande fonte de desperdício na impressão 3D é reimprimir coisas como protótipos ou impressões imperfeitas. Não quero citar nomes nem envergonhar ninguém, mas sei que alguns defendem uma filosofia de design que envolve reimprimir muitos protótipos até chegar à versão final. E com certeza não há substituto para realmente imprimir um protótipo, segurá-lo e testá-lo no mundo real. Mas, como Christopher Helmke, um designer que eu realmente respeito, explicou recentemente no canal da Iontech Engineering, você pode reduzir muito disso se simplesmente sentar e pensar bem em todos os possíveis problemas antes de apertar o botão de imprimir. Claro, isso exige mais esforço mental, especialmente para quem tem TDAH, mas acaba sendo mais rápido e eficiente do que fazer longas impressões toda vez que há uma alteração. Além disso, uma coisa que eu costumo fazer tanto nas peças que estou projetando quanto naquelas que acabei de baixar é simplesmente modificar a peça em vez de reimprimi-la completamente. Se alguma coisa estiver muito justa ou obstruindo de alguma forma, eu posso furar, usar uma ferramenta rotativa ou simplesmente usar um maçarico para amolecer o plástico e fazer com que encaixe. Se estiver frouxo, posso usar uma camada de fita ou aplicar uma camada de tinta spray para deixar o encaixe mais justo. Sim, isso faz com que muitos dos meus projetos fiquem imperfeitos ou menos bonitos por dentro do que seriam se eu apenas reimprimisse. Sim, frequentemente esqueço de alterar antes de publicar meus designs no Printables. Me desculpe, mas no final das contas, eu economizo muitas horas de impressão, muito do meu tempo e uma boa quantidade de filamentos simplesmente aceitando um pouco de imperfeição feita à mão nos meus projetos finalizados. Agora, outra coisa parecida que você pode fazer é realmente projetar suas peças pensando na possibilidade de conserto. Se uma peça tende a se desgastar ou quebrar, torne-a separada e removível do conjunto. Se prever ajustes ou remoções de peças, projete com insertos roscados de inserção térmica para aumentar a durabilidade. Claro, é super fácil e super barato simplesmente reimprimir tudo quando algo é danificado, mas isso também gera muito desperdício. Outro aspecto que gera muito desperdício da impressão 3D é secar o filamento. Pense, deixamos o rolo exposto ou imprimimos sem caixa de secagem. Deixamos ele absorver muita umidade e depois usamos um aparelho de 200 watts. Elemento de aquecimento por 6 a 8 horas só para remover um pouco de umidade. E aí, a gente faz a mesma coisa toda vez que usa o filamento. Então, em vez disso, você pode economizar muita energia fazendo uma de duas coisas. Como sugeriu esse comentarista, podemos secar o filamento ou o dessecante colocando-os no fundo da câmara quente da impressora 3D durante a impressão. Secagem gratuita de filamento. Além disso, podemos economizar energia mantendo o filamento seco desde o início. Isso envolve imprimir materiais higroscópicos de uma caixa de secagem e guardar o filamento em armário de secagem por longos períodos. Recentemente, passei semanas testando e ajustando um método interessante para manter o filamento seco usando apenas 3 watts de energia. E os resultados foram muito surpreendentes e animadores. Então você pode conferir esse vídeo bem aqui. Isso é tudo por esta semana, vejo vocês no The Next Layer.